Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e essa é a aula 4 de probabilidade. Hoje o assunto é probabilidade binomial. É um conceito muito importante que sempre cai em questões de matemática, em provas de matemática, e também aparece às vezes em biologia, lá em genética. Então, muito importante, não é? Então olha só, vem aqui comigo, acompanha aqui. Ó, o que é probabilidade binomial? Num exercício qualquer, como é que eu vou identificar? Como é que eu vou saber se é probabilidade binomial ou não? Bom, a característica que a gente visualiza é o seguinte, um determinado experimento ele vai ocorrer várias vezes. Então você vai fazer o mesmo procedimento várias vezes. Por exemplo, lançar uma moeda várias vezes, você vai lançar um dado várias vezes, certo? Você pode ter vários filhos. São procedimentos que, a princípio, eles têm a mesma ideia inicial e os resultados podem ser diferentes. Independentemente da quantidade de possibilidades que a gente tem como resultados, a gente vai separar em grupos. Um grupo a gente vai considerar como sucesso e o outro como fracasso. Por exemplo, se eu lançar uma moeda, eu tenho duas opções, cara e coroa. Posso chamar, por exemplo, cara de sucesso, coroa de fracasso. Vou lançar um dado, eu posso falar, por exemplo, que as faces, se sair faces 1 e 5, é sucesso. Se sair alguma das outras faces, é fracasso. Ok? Bom, outra coisa importante aqui, ó, nessa situação, quando a gente tem várias vezes, vamos supor que são N vezes que o experimento está ocorrendo, eu gostaria que em K deles, uma quantidade K deles, menor que N, claro, eu tivesse sucesso. E nas restantes, eu vou querer obter fracasso. Ok? Bom, então uma coisa importante. Se em cada vez que esse experimento ocorrer, se cada situação existe uma probabilidade S de ocorrer sucesso, a probabilidade de ocorrer fracasso é 1 menos S. É o complementar. Então, olha só. Se você tem um determinado evento e a probabilidade de sucesso é de 80%, a probabilidade de fracasso é 20%. Como é que a gente chega a esses 20%? É o que falta para chegar a 100%. Ou, se for pensar ali em decimal, vai ficar 1 menos 80%, 1 menos 0,8 dá 0,2. Tranquilo, né? Bom, vamos pensar num exemplo aqui. Ó. Um dado cúbico equilibrado será lançado 5 vezes. Em cada lançamento, será observada a face voltada para cima quando o dado parar. Qual é a probabilidade de se obter a face 4 exatamente 2 vezes? Bom, aquilo que eu falei com vocês. Eu tenho várias vezes um experimento acontecendo. Vários aqui, no caso, são só 5 vezes, né? E eu gostaria que desses 5, 2 das 5 vezes, eu tivesse sucesso. No caso aqui, o sucesso é sair a face 4. Beleza? Bom, como é que a gente faz para calcular isso então? Para começar, vou só reorganizar aqui esse texto, mas é o mesmo texto. O que vai acontecer? Vamos analisar uma situação boa. Vamos imaginar, bom, se eu gostaria que em 5 lançamentos, 2 deles eu obtivesse como resultado a face 4, vou considerar de cara que nos 5 lançamentos, o primeiro foi face 4, o segundo foi face 4, terceiro, quarto e quinto lançamentos não foram face 4. Então eu coloquei ali x e indica que não é face 4. Pode ser qualquer uma das outras faces do cubo, 1, 2, 3, 5 ou 6. Esses últimos 3, ali onde tem x, podem ser todos iguais, todos diferentes, 2 iguais e outro diferente, não interessa. O fato é, ou é 4 ou não é 4. No caso, os últimos 3 ali dessa sequência não é 4. Bom, vamos lá. Qual é a probabilidade de sair 4 no primeiro lançamento? Eu só tenho uma face 4 e são 6 faces possíveis. Então, a probabilidade é de 1/6. Bom, a probabilidade do segundo lançamento ser a face 4 também é 1/6. Ok? Agora, qual é a probabilidade de sair a face não 4, ali onde eu coloquei o x? Vai ser qualquer um dos outros 5 casos dentre os 6, então 5/6. Mesma coisa para o quinto lançamento, e para o quarto lançamento e para o quinto lançamento. Então essas são as probabilidades separadas de cada caso. Como esses eventos são independentes, para eu achar a probabilidade dessa sequência ocorrer, eu tenho basicamente que multiplicar. Só isso. Bom, então eu vou obter o que ali? 1/6 ao quadrado vezes 5/6 elevado ao cubo. Você poderia fazer essas contas e encontrar 125 sobre 7.776. Mas a ideia nossa aqui é entender o que aconteceu para a gente resolver outro tipo de exercício. Então esquece o resultado final por enquanto. Vamos pensar, de onde veio 1/6? 1/6 é a probabilidade de ser sucesso. Aquele 2 no expoente indica o quê? Indica a quantidade de sucesso que eu quero, 2. 5/6 é a probabilidade de fracasso e 3 indica a quantidade de fracassos. Então, a gente sabe que essa é a probabilidade de obter exatamente aquela sequência. 4, 4, x, 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 em que x não é o 4. Beleza? Vamos limpar aqui então e vamos entender isso.
eu tenho uma determinada sequência, a probabilidade de sair essa sequência é exatamente o que está ali em preto. Bom, agora, não precisa ser essa sequência, né? A gente tem várias outras sequências que são boas para a gente. Quais sequências? Por exemplo, pode ser essa mesmo, que eu coloquei ele de início, mas pode ser também, em vez de ser o primeiro e o segundo lançamentos, a gente obter 4, pode ser o primeiro e o terceiro. Ou o primeiro e quarto, primeiro e quinto, segundo e terceiro, segundo e quarto, são vários, ok? Então, eu vou pensar aqui um conjunto até chegar no último, digamos assim, que é quando a gente tem os dois últimos lançamentos, são faces 4. Então, a gente tem um conjunto aqui com várias sequências possíveis. Como que a gente pode achar a quantidade de sequências aqui? Você poderia usar uma permutação com repetição, mas para a gente é mais simples pensar o seguinte: são 5 lançamentos, eu preciso, digamos, escolher 2 deles para sair em face 4, então eu tenho que fazer uma combinação. Dos 5, eu escolho 2, ok? Então isso aqui é a quantidade de sequências possíveis, sequências boas que me servem. Bom, como eu tenho essa quantidade de sequências e a probabilidade de cada sequência eu já encontrei, que é a mesma, não vai mudar porque eu mudei um termo de lugar, para eu achar a quantidade total, a probabilidade total de sair qualquer uma das sequências, ou seja, 2 quartos em qualquer ordem, é exatamente aquela. É a probabilidade de sair uma sequência específica vezes a quantidade de sequências que a gente tem. Beleza? Vamos dar uma limpada aqui, vamos tentar entender exatamente o que é cada termo. Esse primeiro indica o quê? O número de sequências boas possíveis. O que indica um sexto? É a probabilidade de sair a face 4, ou seja, sucesso. O que é aquele 2 ali? Ele indica quantas vezes o sucesso tem que acontecer. Ok? Quantas vezes a face 4 deveria sair? 2. O que é 5 sextos? É a probabilidade de sair face diferente de 4. Então, lembra que eu falei que a chance de ter um sucesso, se for S, a chance de obter um fracasso é 1 menos S, é o que a gente fez ali. Daí que a gente conta 5 sextos. No caso do dado é fácil contar, né? Mas em questões mais elaboradas, a gente tem que entender isso. Porém, aquele 3 ali no expoente indica quantidade de vezes que deve sair a face diferente de 4. Tranquilo? Bom, se a gente fosse fazer as contas aqui, então, resolvendo cada uma daquelas partes, aquela combinação de 5 escolhe 2, não vou entrar em detalhe agora, porque é a parte de combinação, mas são 10 sequências possíveis, e a gente tem 1 sobre 36 vezes 125 sobre 216. Se a gente fizer essas contas, eu já fiz uma calculadora, para agilizar, a gente vai concluir que é 16,08%. Ou seja, a probabilidade de sair face 4 2 vezes em 5 lançamentos é 16,08%. Beleza? Vamos fazer um exemplo 2 aqui agora, muito parecido com esse, mas a gente vai colocar uma letrinha ali a mais. Olha só, mesma ideia, agora eu vou lançar um dado N vezes, não é 5, são N vezes, e eu gostaria que ocorresse a face 4 K vezes. Claro que esse número K é um número menor que N, ou poderia até ser igual também. Bom, de novo, a gente pensa numa sequência possível, são N lançamentos desse dado, foi o pedido ali no enunciado, e eu tenho o seguinte: eu gostaria que ocorresse a face 4 K vezes. E, naturalmente, as faces diferentes de 4 vão ser N, que é o total, menos K, que são face 4. A diferença são faces diferentes de 4. Bom, como é que eu faço isso aqui então? Olha só. Aquela parte da probabilidade de sair essa sequência A. Primeiro, 1 sexto é a probabilidade de sair a face 4. Como isso vai ocorrer K vezes, eu tenho que fazer 1 sexto vezes 1 sexto vezes 1 sexto vezes 1 sexto, K vezes. Então, 1 sexto elevado a K. Depois, eu faço a mesma coisa com as faces que não podem ser face 4. Tem 5 sextos a probabilidade de cada face, de cada lançamento obter uma face diferente de 4. E a quantidade de vezes que isso ocorre é N menos K. Bom, ok, eu encontrei aqui então a probabilidade de ter uma sequência específica, em que os 4 primeiros, os K primeiros são 4 e os outros N menos K não são 4. Agora, o que a gente sabe então? A gente precisa entender aqui que não precisa ser essa sequência específica. Não precisa ser os K primeiros, pode ser quaisquer K dentre os N lançamentos. Então tem que fazer o quê? Dos N lançamentos possíveis, eu tenho que escolher K deles para sair a face 4. Ou seja, é uma combinação, ou se você preferir também pode ser uma permutação com repetição. Beleza? Tranquilos? Então a gente tem que essa aqui vai ser a resposta para o problema. Ela está um pouco mais agora literal, né? Com letras e menos números, mas isso é para a gente entender como é que funciona de um modo geral. Então a probabilidade de ocorrer K vezes a face 4 em N lançamento de um dado é essa expressãozinha aí. Tranquilos? Bom, então agora vamos generalizar. Sem generalizar ainda mais, pensando sempre com
letras, a gente vai entender o seguinte: se você tiver N ocorrências de um experimento e você gostaria que ocorresse K sucessos, em que a probabilidade de ocorrer cada sucesso é S, a gente vai pensar como? Ó, vamos lá. Primeiro, ocorre um sucesso, a probabilidade é S, K vezes, então eu vou ter que fazer S vezes S vezes S vezes S, K vezes S elevado a K. Depois, vai ocorrer um fracasso, ou seja, a probabilidade disso acontecer é 1 menos S. Então depois eu tenho que multiplicar 1 menos S vezes 1 menos S vezes 1 menos S. Quantas vezes? N menos K. Porque eu tenho N lançamentos, K são sucessos, outros N menos K são fracassos. Tranquilos? Bom, e depois eu tenho que entender qual é a quantidade de sequências que eu tenho. Eu tenho N lançamentos, eu preciso escolher K deles. E aí eu vou ter, essa é a probabilidade, essa é a fórmulazinha que a gente tem. Então a gente já analisou o que acontece com cada uma daquelas coisas, o que cada uma significa. Essa é uma fórmula geral. Mas se você ficar lembrando dessa fórmula, pode ser um pouco difícil. Talvez é mais interessante você pensar passo a passo como a gente fez nos exemplos anteriores. Vamos ver mais um exemplo aqui para a gente entender melhor como é que funciona. Olha só, exemplo 3. Uma prova contém 10 questões objetivas, cada uma com 5 alternativas, das quais apenas uma é verdadeira. Ana precisa acertar pelo menos 3 dessas questões para ser aprovada. Porém, ela não estudou e vai marcar exatamente uma alternativa aleatória em cada questão. Qual é a probabilidade de Ana acertar exatamente 3 questões dessa prova? Ela poderia acertar 4, 5, 6, 7 e ser aprovada, mas estou pensando no caso específico. Qual é a probabilidade dela acertar exatamente 3? Vamos pensar? Olha só, vamos pensar primeiro numa sequência, ela acertando as 3 primeiras e errando as outras 7. Não precisa ser nessa ordem, a gente vai levar em conta isso depois, mas de início pense assim. Então, olha só, são 10 questões, a gente pensa o seguinte: qual é a probabilidade de sair exatamente aquela sequência? Primeiro, ela tem que acertar uma questão no chute, só tem uma resposta certa em 5 alternativas, então a probabilidade dela acertar uma questão é de 1/5, beleza? Uma questão qualquer. Então, 1/5 tem que ocorrer o quê? 3 vezes, 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5, por isso que é 1/5 elevado a 3. As outras 7 questões ela tem que errar. Então vai ser 4/5 vezes 4/5 vezes 4/5, 7 vezes 4/5 elevado a 7. Bom, então a gente tem ali, essa é a probabilidade de acertar exatamente aquela sequência. Mas não tem que ser aquela sequência, né, gente? Ela não precisa acertar as 3 primeiras. Basta escolher das 10, do modo geral, quais são as 3 que ela poderia acertar, ok? Bom, então qual que é a probabilidade? Vai ser a quantidade de sequências vezes a probabilidade de cada uma delas ocorrer, que é essa probabilidade aí. Normalmente as questões em vestibulares vêm algo do tipo, às vezes mexendo um pouquinho ali, como está assim, por exemplo, ou alguma conta um pouco mais elaborada. É mais difícil você fazer essa conta e chegar numa porcentagem, mas pode ser que ocorra também dependendo dos números que aparecem na questão. De todo jeito, essa questão, a probabilidade é de 20,13% dela acertar exatamente 3 dentre as 10 questões. Tranquilo, né? Bora ver mais um exemplo agora do Enem, Enem 2017. Numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente e a probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3 e a de acusar a cor vermelha é de 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz em cada um desses semáforos. Qual a probabilidade de que esta pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Bom, de novo, o que eu aconselho vocês fazerem que é mais fácil que é ficar usando fórmula? Vamos pensar numa sequência. Então tem uma sequência aqui, ó, o primeiro é verde, os outros todos são vermelhos. V indica verde, M indica vermelho. Bom, qual que é a probabilidade disso ocorrer? Primeiro, tem que ocorrer verde o primeiro semáforo, a probabilidade é de 2/3. Isso acontece uma única vez, então por isso que o expoente é 1. Depois eu tenho, tem que ocorrer os outros semáforos, cada luz tem que ter o quê? Cada luz tem que ser vermelha, a probabilidade de uma luz ser vermelha é de 1/3. Isso vai acontecer 9 vezes, porque são 9 semáforos. Então está ali indicando, verde 2/3 acontece uma única vez. Vermelho é 1/3 e ele ocorre 9 vezes. Bom, agora, isso é essa sequência, mas não é só essa sequência que é boa, né? A verde não precisa ser a primeira, pode ser a segunda, a terceira, a quarta, qualquer uma das 10. Nesse caso, a gente poderia contar uma a uma, são 10, simples. Mas vamos continuar usando o raciocínio aqui. São 10, eu preciso escolher uma cor. Então 10 escolhe 1,
isso dá 10. Para eu achar a probabilidade geral disso acontecer, aleatoriamente ela observar uma luz verde, vai ser essa. A quantidade, que é 10 escolhe 1, vezes 2/3 elevado a 1, vezes 1/3 elevado a 9. Se a gente desenvolver e fizer as contas, a gente vai concluir que dá esse número aqui, que já tem ali nas alternativas, como eu falei anteriormente com vocês, às vezes não tem as contas todas, não tem porcentagem, tem indicado ali qual é a resposta. Tranquilo, né? Vamos ver agora um último exemplo também do Enem. Agora a gente tem do Enem de 2018 da PPL. Bom, é um enunciado bem direto que fala o seguinte: uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos. Qual é a probabilidade de nascerem 2 meninos e 2 meninas? Bom, aqui não falou nada, então a gente vai considerar que a probabilidade de nascer homem ou nascer mulher é 50%, meio a meio para cada um, ok? Então a gente imagina uma sequência específica. O primeiro é homem, o segundo é homem, o terceiro é mulher, o quarto é mulher, ok? Não precisa ser essa, imagina uma qualquer. Essa é uma primeira, uma que eu imaginei aqui. Bom, qual que é a probabilidade dessa sequência aparecer? Então a gente tem aqui, ó, meio ao quadrado vezes meio ao quadrado. De onde veio esses números? Olha só. Meio veio da probabilidade de nascer um homem, é uma chance em 2, e o expoente 2, ali em azul, indica porque são 2 homens. Mesmo raciocínio, se a probabilidade de nascer homem é meio, a probabilidade de nascer uma mulher também é meio. Como são 2 mulheres, o expoente também ali é 2. Ok? Bom, o que vai acontecer então? Quantas sequências boas a gente consegue fazer? Bom, tudo que a gente precisa fazer é escolher dos 4 nascimentos, quais vão ser os 2 homens, ou as 2 mulheres, dá na mesma, claro. Bom, então a probabilidade que está pedindo, a gente tem que fazer o quê? A quantidade de sequências vezes a probabilidade de ocorrer cada sequência. Se a gente fizer essa multiplicação, resolvendo, vai dar 6 vezes 1/4 vezes 1/4, que dá 3/8. Pronto, encontramos a resposta. Lembrando, olha, se você às vezes tem dificuldade de fazer combinação, não lembra, você pode tentar listar, ver algum meio. Nesse caso aqui é um número pequeno, então dá para contar. São 6 situações possíveis. Beleza? De qualquer forma, a resposta é 3/8. Bom, espero que vocês tenham entendido, então. Essa foi a aula de probabilidade binomial. A próxima aula vai ser de revisão. Vou fazer um apanhado geral sobre probabilidade para você identificar uma situação ou outra. Ok? Bom, se você gostou do vídeo, dê like aqui embaixo, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e outras pessoas terem acesso. Então eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço!